sente extremamente seguro na sua liderança, nas suas decisões, nas suas ideias e acha que as pessoas deveriam se inspirar em você, que você é um grande exemplo para a sua equipe? Então eu acho que esse vídeo é para você. Será que com toda essa segurança você está seguindo os caminhos certos do que é liderar pessoas? Ou você está fracassando e tendo algumas dificuldades em gerir a sua equipe? Quer descobrir? Então vamos ver os 5 sinais em que você pode estar fracassando como líder. Sinal 1. Provar que é esperto. Peter Drucker, um dos maiores estudiosos de gestão e liderança do mundo, afirma que a nossa missão enquanto líderes, enquanto pessoas, é levar algum impacto positivo para a vida do outro e não provar o quão bom nós somos. E esse último é o que a maioria dos líderes que se sentem super seguros e que caem nas armadilhas do ego fazem. Muitas vezes entram numa discussão para provar que sabem, que são espertos, que são maduros, que são inteligentes e esquece de ouvir o que a equipe está falando. First key to effectiveness is that your associates understand you and you understand them. That's also the secret of team building, by the way, of which you hear a great deal today. And I've been preaching teams for 40 years. Um dado super interessante sobre comunicação que o estudioso Marshall Goldsmith fez com milhares de líderes foi o seguinte. Ele perguntou: qual é o tempo que você passa falando das suas realizações, falando do seu sucesso, falando das coisas que você sabe fazer? E quanto tempo você passa criticando as outras pessoas, falando quão ineficiente elas são? Sabe qual foi o percentual da maioria das pessoas? 65%. Gente, isso é impressionante. Isso significa que 65% do tempo você está comunicando ao outro sobre você ou criticando. E o que você aprende falando sobre as suas realizações? Nada. E o que você aprende falando da crítica do outro, da ineficiência do outro? Nada também. Isso significa que 65% da comunicação de um líder que executa essa forma é desperdiçada. E aí, Afonso, Ricardo? Tudo bem, tudo cara? certinho? Graças a Deus. Olha só, vou dar uma chegada no banheiro ali. Vou te contar, viu? Esse Afonso tá me decepcionando muito. Chegando atrasado, não tá cumprindo as metas. Tu viu os 2 caras que estavam aqui comigo? Não presta pra porra nenhuma. Eu não sou de fazer fofoca, não. Mas ultimamente ele tem espalhado lá na empresa que não tá ganhando o que deveria ganhar, não. Inclusive tá fazendo fofoquinha lá pra tentar fazer uma greve. Você merece um aumento, viu? Que isso, chefe? E ele merece uma demissão. Enfim, o suquinho de maracujá que eu comprei pro senhor aí, do jeito que você gosta, hein? Ah, maravilha. Cadê o Ricardo? Tá no telefone com a mulher dele. Ah, tá. Cá entre nós, tá ligado que a mulher dele é mó safada, né? Como assim? É o baixo rendimento que ele tá tendo lá na empresa, o cara da mulher dele, pô. Tá traindo ele direto. É mesmo? Muito bom você me alertar. Eu vou demitir ele semana que vem. Pô, sensacional. Então, o que você está fazendo do seu tempo enquanto líder? Você está caindo nas armadilhas do ego e valorizando mais os seus pensamentos, as suas ideias, ou você está ouvindo o seu time? Lembre, ser líder não é ser o melhor. Ser líder é inspirar os outros a serem os melhores. Segundo sinal, provar que está certo. Esse é um desdobramento do primeiro. Se você quer sempre provar que é melhor, que é esperto, que tem uma super experiência, que é muito competente, naturalmente você vai querer provar que está certo também, o tempo inteiro. E aí é um martírio ouvir uma crítica. E você vai passar mais tempo discutindo sobre as suas certezas, sobre o que você falou, do que analisando a melhoria daquele processo. De novo, caiu na grande armadilha do ego dos líderes experientes, competentes tecnicamente e seguros, aparentemente. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
$500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. Take phones first. Right now we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. What's the expression? Let's see how the competition goes. Essa necessidade de querer estar certo o tempo inteiro mostra uma insegurança muito grande, um medo muito grande de ser questionado. E quanto mais esse medo dominar o líder, menos inovações e criações ele vai trazer. Porque as empresas que promovem criatividade, as empresas mais criativas, elas valorizam a cultura do erro. Elas valorizam a cultura de discussão, de questionamento. E se o líder é inseguro e se deixa cair nessas armadilhas, tudo que ele menos quer é questionamentos, discussão e alguém dizer que há erros nas ideias deles. Ou seja, criatividade vai cair, inovação vai cair. E não ache que os outros vão te admirar mais por isso. Pelo contrário. A não ser que você esteja gerenciando uma equipe de idiotas, realmente você tem que ser o mais certo de todos. Do contrário, você precisa ouvir o que a sua equipe tem a dizer, porque o complemento é a maior ferramenta para trazer estratégias e ideias mais inovadoras. Bem, senhores, a reunião está encerrada. Muito obrigada, passar bem. E não se esqueçam de nada que eu disse. Quem manda aqui, agora e sempre, sou eu. Você não precisa estar certo o tempo inteiro. Você precisa fazer com que as pessoas te ajudem a acertar. Terceiro sinal, eu já sabia. Vamos fazer um exercício. Eu chego super animada para você, líder, e dou uma bela ideia. Acabei de chegar de um curso mega potente, super caro, super renomado, e cheguei para você e dei uma ideia sensacional. E aí você olha para aquela ideia, na sua cabeça você assume que ela é sensacional, e aí o que você responde? Ótima ideia, Isis, eu já tinha pensado por esse lado. Ou então, não, concordo com você. O que é de errado nessas duas respostas? Primeiro, por que a gente começa com não, sendo que a gente quer dizer sim, que a gente quer concordar? Inconscientemente, a gente está recusando que aquela ideia é completamente do outro. A gente está recusando que você não sabe nada sobre aquele tema. Então, aquele não significa: não, peraí, eu também sei um pouquinho disso. Não, peraí, você não está completamente certa. Não, peraí. Por quê? Mais uma armadilha do ego excessivamente seguro e perigoso. Foi só uma bobagem qualquer. Chama isso de bobagem? Isso que você chama de bobagem pode nos custar $50 milhões de prejuízo. Não necessariamente, senhor. Talvez o senhor conheça o programa Robocop desenvolvido por mim no Departamento de Segurança como garantia para este tipo de impasse. Obrigado por sua preocupação, Sr. Morton, mas tenho certeza que vamos resolver isso com uma simples reunião. Talvez o que a gente esteja precisando seja de novas perspectivas. Me fale do seu plano, por favor. Quanto tempo levaria? Risco. Nós podemos apresentar um protótipo dentro de 90 dias. Muito bom, Sr. Norton. Junte o seu pessoal. Eu estou esperando a apresentação do projeto. Obrigado, senhor. Esse tipo de comportamento acaba limitando a sua forma de ouvir a pessoa. Você vai ouvir com mais resistência, você vai ouvir sem dar tanto crédito, você vai ouvir pensando no que você deveria saber. Todos esses mecanismos inconscientes impedem a comunicação e o elogio verdadeiro e o despertar do potencial verdadeiro, do aproveitamento verdadeiro daquela ideia que está surgindo. Então, pensamentos, eu já sabia, nãos no início da frase, a vontade de dizer que você tem algum conhecimento atrapalha muito a sua comunicação e o seu desenvolvimento da equipe. Fique atento. E você pode até pensar, caramba, eu dizer que sabia significa que eu estou mostrando liderança, que eu estou mostrando segurança, que eu estou mostrando competência, que eu estou mostrando que eu sei muito.
Não, pelo contrário. Você está mostrando falta de empatia, você está mostrando impaciência, você está travando o raciocínio do seu colaborador, que poderia estar muito mais empolgado, entusiasmado e ser mais reconhecido pelo que ele está trazendo. Seja mais seguro, você não precisa saber tudo. Quarto sinal. Mas isso é óbvio. Já se pegou falando nisso? Você é aquele líder impaciente que acha que a equipe tem que pensar exatamente como você e que deixa de falar algumas coisas para eles porque era tão óbvio. E aí quando você descobre que eles não fizeram aquilo que era óbvio, você fica irritadíssimo. Então, você está fracassando como líder. Porque o óbvio não existe. Concorda que se fosse óbvio, você não teria problema nenhum com aquela situação? Que a equipe toda faria? Que seria automático? O óbvio é uma questão de percepção e na maioria das vezes ele está somente na sua cabeça. E os líderes mais seguros, mais experientes, tendem a ter um raciocínio muito mais rápido, o que facilita esse entendimento de que aquilo é óbvio, mas não é. Pode ser estranho para algumas pessoas acharem que aquilo que é tão claro na nossa cabeça pode ser inimaginável para quem está ao seu redor. Mas o óbvio precisa ser dito. É melhor gastar seu tempo explicando e mostrando que o óbvio não existe, porque você vai inclusive desenvolver habilidades de pensamento na sua equipe, do que depois se irritar, ter conflito e problemas em decisões acreditando que aquilo deveria estar na cabeça da sua equipe. O óbvio não existe. Último sinal. Eles já sabem o que tem que fazer. Esse é um grande conflito da maioria dos líderes. Sejam seguros ou não, experientes ou não, competentes tecnicamente ou não. Eu já ouvi exatamente essa frase. Eu não vou dar feedback para ele não. Para que feedback? Ele não já sabe o que tem que fazer? Mas não é claro a atividade dele? E aí, do colaborador que é subordinado a essa pessoa, sabe o que eu ouvi? Eu nunca recebi um feedback do meu líder, eu não sei se eu estou seguindo o caminho certo, eu não sei o que ele acha do resultado do meu trabalho, eu não sei se é exatamente isso que ele espera. Quem está errado? O líder ou o colaborador? Ou os dois? Neste caso, os dois. O feedback é uma via de mão dupla. É importante que o colaborador pergunte se ele se sente inseguro com alguma coisa e se ele precisa dessa validação do líder. E é fundamental que o líder queira dar essas orientações ao seu colaborador. Uma das principais teorias da motivação, que é a teoria da autoeficácia, a teoria das metas, informa que ter metas e adaptá-las aos seus colaboradores, às suas experiências, às suas capacidades, à sua complexidade, é fundamental para a motivação. Mas não acaba por aí. As metas precisam ser acompanhadas e o feedback é o processo fundamental para que a autoeficácia aconteça. Então, o líder precisa sim parar um tempo e dedicar um tempo para entender como que cada colaborador está executando a sua meta, como que cada colaborador está executando o desafio. É a mesma lógica do óbvio. Parece óbvio que se eu dei a meta, faça-se cumprir. Mas cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir. E a cultura da empresa e a forma de pensar do líder precisa ser compartilhada. E a melhor forma de fazer isso são nos alinhamentos individuais ou em grupo, formais ou informais, mas que esses alinhamentos aconteçam. Cuidem de seus homens. Ensinem a cuidar uns dos outros. Porque quando isso começar, só terão uns aos outros. Se você quiser ter grandes realizações individuais, foque completamente em você. Mas, se você quiser ter grandes realizações como líder, é preciso focar nas pessoas. É preciso gastar tempo, investir tempo, ouvindo, checando, confirmando, compreendendo se aquelas metas estão compatíveis, se aquelas metas estão adequadas e acreditando que o óbvio não existe e precisa ser alinhado a todo momento. Se não precisasse fazer isso, não precisaria de você como líder. As pessoas se gerenciariam sozinhas.
E aí, se identificou com alguma característica, identificou algum líder que vive isso e que você sofre enquanto colaborador, enquanto subordinado, né? Se o seu líder passa por algum desses problemas, compartilha com ele e sai correndo depois. E se você é líder e identificou que tem alguns sinais que você precisa melhorar, parabéns! Esse autoconhecimento e essa reflexão é importantíssimo para você melhorar enquanto ser humano, enquanto profissional e potencializar ainda mais a sua equipe. A liderança, ela é um processo coletivo. Você precisa olhar muito mais para o outro do que para você mesmo. Mas também não tem como você olhar para o outro sem entender o que te limita, o que te incomoda, o que te paralisa. Se você, líder, quer se aprimorar ainda mais nas suas competências comportamentais, nas suas habilidades de gestão de pessoas, pode procurar um profissional especializado nisso, que pode te ajudar muito no processo de autoconhecimento. Ou adquirir alguns livros. Existem centenas de livros que podem te ajudar, livros de cabeceira que podem abrir muito a sua mente sobre a arte de liderar. Um deles, que eu considero uma bíblia, né, é esse aqui, tá? O Manual de Liderança da STD. Então é um livro grande, é um livro complexo, mas é um livro que pode trazer para você muitas dicas e abrir muito a mente sobre o que fazer em cada momento de liderança, em cada passo difícil que a liderança exige, não só na gestão de pessoas. Se você gostou da reflexão de hoje, compartilha, curte, se inscreve no canal e até a próxima reflexão. Nunca ache que é óbvio. Vários problemas são causados de comunicação e de velocidade de ação, porque você achava que aquilo era óbvio e você não disse. É melhor você dizer. E aí são por motivos diferentes, né? Às vezes você não diz porque você é arrogante, né? Você não diz porque você nunca perde tempo, entendeu?